do Livro dos Espíritos. Capítulo 9. Possessos. Pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Pergunta 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada a ponto de sua vontade vir a achar-se de certo modo paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epilépticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Na sua acepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, no seu corpo. Considerando-se que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pergunta 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os espíritos maus e libertar-se do domínio deles? Sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem vontade firme. Pergunta 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um espírito mau seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para atraí-los. Todavia, essa terceira pessoa será impotente, se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro o coração, não poderá exercer nenhuma influência. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os espíritos maus? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Pergunta 478. Há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo seu tempo. Ao verem que nada conseguem, afastam-se. Pergunta 479. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem, e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Pergunta 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios, de que fala o Evangelho? Depende da interpretação. Se chamais de demônio o espírito mau que subjuga um indivíduo, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a houverdes curado, também direis que expulsastes o demônio.
Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma na alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e guardai-o, pois é de aplicação geral.